Você já parou para se perguntar por que, em pleno século XXI, ainda enfeitamos árvores com luzes coloridas, trocamos presentes e aguardamos a chegada de um velhinho de barba branca? Festivais repletos de rituais, banquetes e símbolos que hoje reconhecemos instantaneamente como natalinos. Nesta jornada, vamos desvendar as origens pagãs do Natal e descobrir como a Igreja cristã, com uma sabedoria estratégica, incorporou e transformou costumes milenares, criando a celebração que amamos hoje. Nossa história começa com um fenômeno astronômico que fascinou a humanidade desde sempre: o solstício de inverno. Entre os dias 21 e 25 de dezembro, no hemisfério norte, o Sol atinge seu ponto mais baixo no horizonte, criando a noite mais longa e escura do ano. Para os povos antigos, que dependiam do Sol para sobreviver, esse era um momento de profunda angústia, mas também de esperança. Imagine viver sem a certeza científica de que o Sol voltaria. Cada dia mais curto era um sinal aterrorizante de que a luz poderia estar morrendo. O inverno trazia fome, frio, e a natureza parecia adormecer para sempre. Por isso, quando o sol finalmente parava de descer e começava timidamente a retornar ao céu, a alegria era indescritível. A luz não havia morrido. Ela estava renascendo. Era o milagre da renovação cósmica, a promessa de que a primavera voltaria. Esse momento sagrado era celebrado com rituais, oferendas aos deuses e festivais que duravam dias. Os povos pagãos personificavam o sol em divindades poderosas. No Antigo Egito, celebrava-se o renascimento de Horus. Na Pérsia, era a vez de Mitra, o deus da luz, cujo nascimento era comemorado em 25 de dezembro. E em Roma, o culto ao Sol Invictus, o Sol Invencível, ganhou força total. O festival romano do Natalis Solis Invicti, ou seja, o nascimento do Sol Invencível, era celebrado precisamente em 25 de dezembro. As ruas de Roma se enchiam de festas, as casas eram decoradas com ramos verdes de pinheiro e azevinho, símbolos da vida que persiste no inverno. Velas eram acesas por toda parte, numa celebração da vitória da luz sobre as trevas, do calor sobre o frio. Séculos mais tarde, quando o cristianismo começou a se espalhar pelo Império Romano, os líderes da Igreja enfrentaram um dilema: como converter populações tão apegadas a essas celebrações? A solução foi brilhante. Como a Bíblia não menciona a data exata do nascimento de Jesus, a Igreja decidiu estabelecer o Natal exatamente no dia em que o mundo romano já celebrava o renascimento da luz. Jesus, descrito nas Escrituras como a luz do mundo, tornou-se o novo Sol Invictus. O nascimento do Sol físico foi substituído pelo nascimento do Salvador espiritual. Era uma ponte simbólica perfeita. Mas não era só o solstício. Poucos dias antes, entre 17 e 23 de dezembro, os romanos celebravam a Saturnália, um dos festivais mais incríveis da antiguidade. Dedicada a Saturno, deus da agricultura e da fartura, a Saturnália era uma festa de inversão social e alegria sem limites. Durante esses dias, as rígidas hierarquias romanas eram suspensas. Escravos e senhores trocavam de papel. Os escravos eram servidos à mesa por seus amos, e podiam até criticá-los sem punição. Era uma válvula de escape social, um momento de igualdade, ainda que breve. As ruas se enchiam de banquetes públicos, jogos de azar eram liberados, e um costume muito significativo tomava conta de tudo: a troca de presentes. Pequenos objetos, velas e mimos, eram dados como símbolos de boa sorte. As casas eram decoradas com guirlandas e velas, e um clima de generosidade tomava conta de Roma. Soa familiar? Banquetes, troca de presentes, decorações verdes, velas acesas. Todos esses elementos da Saturnália sobreviveram, transformados nas celebrações de Natal que conhecemos. E a árvore de Natal? Talvez o símbolo mais icônico de todos. De onde ela veio? A resposta nos leva às florestas da Europa antiga, onde povos germânicos e celtas praticavam cultos à natureza. Para eles, as árvores eram seres sagrados. Durante o solstício, quando quase tudo morria, algumas plantas permaneciam verdes: o pinheiro, o abeto, o visco. Elas eram vistas como mágicas, dotadas de poder imortal. Era costume levar galhos dessas árvores para dentro de casa, acreditando que isso traria proteção e garantiria a continuidade da vida. O visco, em particular, era tão sagrado que os druidas o colhiam com foices de ouro. Quando o cristianismo se expandiu, essas práticas não desapareceram,
foram adaptadas. A árvore perene passou a representar a árvore do paraíso. As luzes que a decoravam simbolizavam as estrelas do céu ou a luz de Cristo. No século XVI, na Alemanha, surgiu o costume de decorar árvores inteiras dentro de casa, uma tradição que se espalhou pelo mundo. A Igreja foi muito inteligente em sua abordagem. Os líderes cristãos perceberam que proibir celebrações tão populares poderia gerar rejeição. A estratégia foi o sincretismo. Em vez de destruir as antigas tradições, eles as ressignificaram. Cada símbolo pagão recebeu uma nova interpretação cristã. O Sol Invictus tornou-se Cristo. Os banquetes da Saturnália viraram a ceia de Natal. As velas que honravam o Sol passaram a representar a luz divina. As árvores sagradas dos druidas tornaram-se símbolos da vida eterna prometida por Jesus. Até o presépio, criado por São Francisco de Assis no século XIII, foi uma tentativa de cristianizar ainda mais o Natal, trazendo o foco de volta para a história de Jesus. Mas mesmo assim, os elementos antigos permaneceram entrelaçados na nossa festa. Hoje, quando enfeitamos nossas árvores, trocamos presentes e acendemos luzes, estamos, na verdade, perpetuando rituais que atravessaram milênios. Somos herdeiros de druidas celtas, de sacerdotes romanos, de agricultores que oravam pela volta da primavera. O Natal não é apenas uma festa cristã. É um mosaico de crenças, esperanças e sonhos humanos. É a celebração universal do triunfo da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte. Seja você cristão, pagão ou simplesmente alguém que ama essa época do ano, você está participando de algo muito maior e mais antigo do que qualquer religião específica. Talvez o verdadeiro espírito do Natal esteja justamente nessa continuidade, nessa insistência humana em celebrar a luz mesmo na escuridão mais profunda. Porque no fundo, todos nós sabemos que a luz sempre retorna. A vida sempre recomeça. E sempre há, dentro de cada um de nós, algo que insiste em brilhar. Que a luz, seja do Sol Invictus ou de Cristo, continue renascendo em cada coração. Feliz solstício. Feliz Saturnália. E um Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada fascinante. Se você gostou de desvendar esses mistérios, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!